Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Empreenda Space. Meu nome é Rafaela de Campos e o Empreenda Space ele é um canal para você que é recém-empreendedor ou você que está pensando em empreender, com o objetivo de te cortar caminhos através de histórias de pessoas que já vivem isso no dia a dia. E hoje eu estou aqui com o Valério, da Aliança Biotecnologia, que vai contar um pouquinho da história dele para vocês e para a gente. Obrigada, Valério, pela sua disponibilidade e eu gostaria, por favor, que você se apresentasse para o pessoal. Que bacana. Rafaela, primeiro eu tenho que agradecer, é uma honra poder estar aqui com você e compartilhar um pouco do nosso trabalho, né? E me apresentando para o pessoal, meu nome é Valério Balani, na verdade é até uma novidade, né? Mas eu fui até o ano passado o sócio-gerente da empresa Aliança Biotecnologia, que é uma empresa que na verdade faz parte de um grupo empresarial de 5 empresas. E eu comecei a minha história há 12 anos atrás, dentro da universidade, na incubadora, e sem muito assim ter ideia da onde ia chegar. Isso, né? É muito bom saber. Agora vamos falar só um pouquinho. O que é a Aliança Biotecnologia? Que eu acho que esse é um caso bem interessante para a gente ouvir. Bacana. A Aliança Biotecnologia, ela é um laboratório, tá? E ele é um laboratório ultra especializado. Ele é um laboratório de análises genéticas e moleculares. É um laboratório que trabalha com DNA e RNA. Né? Ele está inserido dentro de um grupo de laboratórios que trabalham sob o nome de Grupo São Camilo, aqui de Maringá. E dentro do Grupo São Camilo, essa empresa Aliança Biotecnologia, ela funcionou sempre como se fosse um coringa quando você falava de análise genômica, de análise de DNA. Então é um laboratório que trabalha com DNA de humanos, com DNA animal e com DNA da indústria também. E que tipo de trabalho que esse laboratório faz? Como é um laboratório, ele faz exames. Então a gente tem desde um exame, por exemplo, para saber se um animal está infectado com um tipo de vírus, por exemplo, um cachorro, para saber se ele está infectado com sinomose canina, que é uma doença bastante comum em cachorros, até exames mais complexos, como por exemplo o exame para câncer de mama, que é o sequenciamento completo do gene BRCA1 e BRCA2, né, que é um diagnóstico importante para o tratamento, tanto para o diagnóstico como para o tratamento do câncer de mama hereditário. Entendi. Não, é um assunto assim bem atual, né? Porque quando a gente está falando assim de genoma, enfim, de análise do DNA, RNA, exames, é um assunto bem do momento. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes da gente falar um pouquinho de história, eu queria saber o seguinte: o que significa empreender para você? Olha, Rafaela, é uma pergunta difícil de responder, tá? Porque eu sempre tive bastante dificuldade de me ver como empreendedor, né? Às vezes as pessoas falam que eu sou empreendedor, mas às vezes eu não me sinto tanto empreendedor. Mas vendo outros empreendedores, o que eu percebo, né? E o que é empreender assim assim, no meu simples entendimento, né? Empreender é ousar, tá na frente, tá na frente dos acontecimentos, você inventar o futuro, né? Eu sempre assim, quando eu pensei em empreender, é isso que eu imagino, assim, eu imagino em inventar o futuro. Entendi. Muito inspirador isso, especialmente. Eu li uma vez uma frase, eu acho que é de Peter Drucker, que ele falava assim, que a melhor maneira de você prever o futuro é inventá-lo. E faz muito tempo que eu tenho isso na cabeça, né? E uma coisa que eu sempre tive comigo é que, assim, se alguém faz, eu posso fazer também. E por que eu não posso fazer melhor, né? Entendeu? Então, eu acho que, assim, o empreendedor, ele tem muito disso, né? De ousar, de arriscar, de tentar inventar o futuro. Muito legal. E
Você me disse que você não se imaginava ou não pensava nem em ser empreendedor, certo? Como isso aconteceu na sua vida? Conta aí, qual era a situação, o que fez isso acontecer na sua vida? Assim, são vários fatos assim que vieram acontecer na minha vida, tá? Então, assim, eu tenho algumas coisas assim que são muito engraçadas, né? Que eu acho que já como que prenunciavam o que eu iria fazer da vida sem eu ter muita noção. Mas, por exemplo, quando eu estava na graduação, eu fiz uma graduação numa universidade paga, eu venho de uma família muito humilde e, assim, o que eu ganhava normalmente não dava para pagar a universidade e também cuidar das obrigações de casa. Sim. E eu vendo aquela situação e eu precisava ter uma renda extra, eu comecei a fazer excursão. Primeiro eu comecei a fazer excursão para concurso, eu ia lá, alugava o ônibus, fazia plaquinha, imprimia no computador, espalhava pela universidade, espalhava onde eu sabia que as pessoas podiam olhar. Tinha concurso do Banco do Brasil, tinha concurso da Caixa, tinha concurso... Eu lotava ônibus e levava o pessoal. Aí passou a maré de concurso e eu ainda na graduação e ainda faltando dinheiro. Uhum. Aí o que eu aprontava? Comecei a fazer excursão pra praia. Uhum. Fazia excursão pra praia, porque daí pra praia não faltava época. Aí comecei a fazer excursão pra praia, comecei a fazer excursão pra Bonito, comecei a fazer excursão pra diversas cidades assim do país e com isso eu fui pagando a minha universidade, né? Continuava trabalhando, pagando a universidade e fazendo minha renda extra pra pagar a universidade. Então, pensando assim no passado, talvez essa foi a primeira experiência com certeza, que eu né? tive com o empreendedorismo. Ou seja, o empreendedorismo ele veio como uma solução para resolver um problema. O problema, eu tenho uma conta, não consigo pagar, não tenho como eu vou fazer, agora eu vou criar dinheiro. Foi mais ou menos isso, E aí é arregaçar a manga e fazer acontecer, né? Então foi mais ou menos assim. Mas a Aliança Biotecnologia, que eu acho que na verdade é aí que você quer saber, né, de onde que ela vem? Ou na verdade é você, Valério. É lógico que a Aliança agora é a sua última empresa, né? Isso. E é onde com certeza você mais aprendeu e se tornou efetivamente quem você é hoje. Mas esse lá atrás ele é importante, especialmente porque às vezes quem está nos ouvindo, ele fala, a pessoa pensa assim, mas eu não me encaixo nisso, eu não tenho estratégia ainda, eu tô ferrado, não mal consigo pagar minhas contas, eu tenho o desejo de fazer outras coisas, mas não se vê como empreendedor, justamente. Aí você contando esse teu relato de fazer excursão para pagar a faculdade, isso assim, mostra justamente o espírito empreendedor. Começou assim. E aí eu terminei a universidade e vim morar em Maringá, vim fazer o meu mestrado na Universidade Estadual de Maringá. E aí durante o mestrado é que apareceu a oportunidade de empreender na minha área de estudo. Eu confesso, lembra que eu falei que eu não me via, gente, como empreendedor. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de me ver como empreendedor. Mas eu vim para a academia para fazer mestrado, para fazer doutorado, para dar aula, para ser pesquisador. Era isso que eu queria fazer da minha vida. Esse era o script de vida. Esse era o meu script de vida. Foi isso aí que eu tinha, né, traçado para eu fazer. Mas quando eu cheguei na universidade, assim, eu fui fazer pesquisa, eu fui dar aula, né? Eu dei muita aula em pós-graduação também, dei aula na graduação, mas eu sentia que faltava, né? Eu precisava fazer mais, né? A pesquisa era bastante interessante, né? Eu gosto muito de pesquisa, eu tenho vários amigos na pesquisa, mas faltava algo mais. E aí é onde veio a oportunidade de abrir o laboratório. Foi dentro do mestrado, né? Já aqui na Universidade Estadual, que surgiu a ideia junto de alguns amigos e com incentivo da nossa professora, minha orientadora do mestrado, a professora Maria Aparecida Fernandes, que sempre cutucava a gente, falava assim, olha, vocês têm que tentar alguma coisa na iniciativa privada, né? Porque a academia já está cheia de pesquisador, então ela incentivava bastante também.
E foi ali no mestrado que então nasceu a Aliança Biotecnologia. E me fala uma coisa, como foi ter o seu primeiro CNPJ? Ele já tinha receita ou começou sem dinheiro? Como foi ter o primeiro boleto do contador para pagar, as taxas para abrir empresa, fazer o alvará? Eu só conto essa história se prometerem não rir. Bom, aí, gente, é o seguinte, ó, vocês escutaram, né? Se vocês prometerem não rir, ele termina de contar a história, hein? Então, ó. Assim, gente, pensa que eu sou, por formação, eu sou biólogo. E a minha vida era em cima de uma bancada com um tubinho de ensaio. Então, quando eu olho dentro do tubinho de ensaio, eu sei tudo que está acontecendo lá dentro. Eu consigo ver as enzimas se ligando no DNA, enzima cortando DNA, todas essas maluquices de biólogo. Mas, saiu dali de dentro do tubo, o mundo é um desconhecido. E a história foi mais ou menos assim. A gente tinha um exame que a gente tinha desenvolvido dentro do laboratório dessa professora. Era um exame que ele já estava atendendo a comunidade por meio de um projeto de extensão da universidade. E um professor de economia que veio até o laboratório fazer um trabalho com outro projeto que tinha dentro do laboratório, ele viu aquilo e falou: nossa, que interessante, isso precisa virar empresa. E pegou a gente e colocou dentro da incubadora. Uhum. Foi assim, então a gente começou dentro da incubadora tecnológica de Maringá. E aí assim, Rafaela, como que eu posso falar para você? Eu precisava de aproximadamente 17 mil reais para comprar de reagentes, precisava de 4 mil reais para fazer papelaria, precisava de mais uns 1.200 reais para fazer o CNPJ, a contratar uma linha telefônica e tudo isso. E a gente espremeu, porque era todo mundo estudante, né? Todo mundo de família humilde. E a gente espremeu e conseguiu juntar 2.100 reais. Entendi. Ou seja, não dá, né? E foi assim. E o primeiro ano foi... E assim, com esses 2.100 reais, a gente pagou assim as primeiras parcelas, porque daí eu parcelei tudo o que tinha que fazer. Fiz isso mesmo, gente. Fiz isso. Parcelei tudo que podia fazer. E arregaçamos a manga e fomos trabalhar. E daí pra frente, tudo que se pagou já foi com o faturamento da empresa. Na cronologia, teve gente que demorou um pouco mais para receber do que o que estava combinado, mas deu certo no final. Entendi. Esse também é importante saber, porque é o seguinte: eu preciso ter um plano maravilhoso para começar e tá tudo perfeito. Gente, não é assim que funciona, né? A gente até tentou banco na época, né? Nós fizemos um plano de negócios, né, que estava bem estruturado, com a ajuda dos profissionais da universidade, da incubadora, que tinha um grupo de profissionais e grupo de estudantes que ajudavam nesse conceito. A gente foi, mas é praticamente impossível, né? Praticamente impossível, né? A gente conseguir logo no início, assim, uma empresa abrindo e sem garantias reais, você conseguir um empréstimo bancário. Infelizmente, né? Aí fica a dica para quem trabalha no setor bancário. Infelizmente, assim, é difícil, e o pequeno empreendedor que quer começar, que tem um sonho que vai dar certo, esse precisa começar realmente sozinho, porque quando ele não precisar do dinheiro, aí o banco vai emprestar. E a gente estava falando de biologia molecular, a gente estava falando de genética, a gente estava falando num assunto altamente, tá dentro hoje, né? É um assunto que ele tá dentro das principais linhas de desenvolvimento do país e de todos os países do mundo, né? É o futuro da medicina, né? É o futuro do diagnóstico. E mesmo assim, mesmo com um projeto, um projeto muito bem escrito, com o banco foi difícil, mas facilitou a conversa com os fornecedores. O que os bancos não apostaram, os fornecedores acabaram apostando na nossa ideia. Ou Isso seja, foi interessante. O que a gente pode resumir daqui que dá para ouvir? Primeiro,
houve alguém que conseguiu enxergar valor de fora. A primeira foi a mentora, a professora. A professora Cida. Depois teve mais alguém de fora que veio e ajudou, que foi a pessoa do Departamento de Economia. E aí a gente também vê uma rede de outras pessoas, como fornecedores, parentes que entraram ali no bolo daqueles R$2.100. Eu garanto que entrou parente. Sim, né? mãe, pai. Enfim, para ajudar. Por que isso? Porque quando um nome aparece, aquele nome, ele não é aquele nome. Tem um monte de gente junto com aquela pessoa. É uma rede. O empreender, ele muda a vida, não só da pessoa que está na frente, mas de todas as que estão junto. E me fala uma coisa. Quando que você percebeu que o negócio ia dar certo e como foi a sensação para você de perceber esse negócio para de pé? Rafaela, não foi fácil. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar aqui registrado. Não foi fácil. Os primeiros 2 anos foram muito difíceis. Os primeiros 2 anos foram muito difíceis, né? Na expressão popular, a gente vendia o almoço para comprar a janta, né? A partir da metade do 2º ano é que então a gente percebeu que o negócio engrenou, que o negócio tomou corpo, né? A gente acabou entrando para esse grupo de laboratórios, que foi o que nos deu lastro, né, para investir em pesquisa e desenvolvimento, porque o nosso trabalho dependia de pesquisa e desenvolvimento, né? E aí sim é que o negócio tomou corpo, né? Sim. E o que eu posso falar assim? O que eu senti? Eu senti inquietação, né? Porque de repente eu tinha uma série de ferramentas na minha mão. O negócio... que ao invés dele se sentir aliviado... Inquietação, porque de repente eu podia fazer um monte de coisas que eu tinha vontade de fazer e que eu não podia por causa realmente da estrutura que a gente tinha. Ou seja, né? Que legal, agora eu vou me divertir. Que legal, agora eu vou me divertir. E foi isso mesmo, os próximos, assim... Depois que a gente começou a fazer parte do Grupo São Camilo, os 2 anos seguintes foram muito intensos de trabalho, né? Eu sempre brinco assim, eu falo assim, olha, eu estudei muito na graduação, eu estudei muito no mestrado, eu trabalhava de manhã, trabalhava à noite, cuidava de casa, fazia monitoria na universidade, mas eu nunca trabalhei como eu trabalhei nesses 2 anos quando a empresa se fixou. Sim. Né? E me fala uma coisa. Quais são os seus planos de futuro? Olha, meus planos de futuro assim, eles estão bem assim determinados, né? Como eu falei, eu fiz parte da Aliança Biotecnologia até o ano passado. Isso aconteceu porque no ano passado nós fomos adquiridos. Um exit, né? Nós fomos adquiridos por uma grande empresa do setor de diagnóstico, do setor de saúde humana nacional. Ou seja, podemos dizer que você fez o seu primeiro exit. Justamente, fizemos. Que é uma startup, para quem não sabe, o exit é quando uma empresa nasce, dá certo, alguma outra grande vem e fala, nossa, isso é muito interessante, deixa eu comprar porque eu não vou conseguir fazer sozinho, e vai lá e faz a aquisição disso. Isso é considerado um sucesso. Isso. Para a empresa nascente. Ah, sim, é um sucesso. Eu não sei se encaixa assim, Rafaela, porque a gente já tinha 12 anos de estrada, né? A gente tem casos aqui de empresas, né, aqui em Maringá que tinham 15 anos quando foram compradas por grandes grupos. E é um exit da mesma forma. E a gente fica, assim, eu fiquei muito feliz, porque assim não foi qualquer grupo. É o 5º maior player do mundo de saúde humana. Dependendo da variação do dólar, chega a ser o 4º e às vezes o 5º, né? Hoje eu continuo lá como consultor, então eu acredito que eu vou aprender bastante coisa com esse pessoal. Eles estão trazendo bastante coisas novas, assim, referente à gestão e tanta execução de projetos. Estou achando super interessante. E o meu plano hoje é começar de novo. Ou ser um empreendedor serial. Começar de novo, justamente, né? Justamente, né? Nesse momento mesmo eu estou começando novamente, né? Agora esse grupo, eles trabalham com a linha de diagnóstico humano, então no nosso acordo eu não posso trabalhar durante um tempo com diagnóstico humano,
Então agora eu estou investindo no diagnóstico veterinário. Entendi. É aí que a gente vai. Daqui a algum tempo a gente já vê, com entrevista, ele tendo vendido para um grande grupo no mundo o diagnóstico veterinário também. E para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, né, também, quais dicas você diria para aquela pessoa que tem um sonho, tem uma vontade ou uma inquietação, enfim, que quer fazer algo e não sabe exatamente como fazer, se sente inseguro, ou aquele que começou agora e está naquele momento onde ele está vendendo a janta de hoje, de amanhã e de depois para comer o almoço hoje? O que você diria para eles pouparem tempo com base nos seus aprendizados? É de novo ditado popular, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas tem algumas coisas assim que eu acredito e que no decorrer de todos esses anos eu vi que dá certo, né? Eu vi que dá certo. A primeira coisa é nunca deixar para amanhã, né? O que você tem é o hoje para trabalhar. Então, assim, ficar alisando o projeto, esperando a melhor oportunidade. Gente, isso vai demorar demais, isso às vezes nunca chega. Então é assim, realmente não ter medo. É melhor uma decepção imediata do que um sonho que você vai ficar aí postergando e ele nunca vai acontecer, né? Então isso é uma das coisas assim que eu penso, né? Tem que fazer já. Outra, gente, não existe nada além de trabalho. É muito trabalho mesmo, né? No nosso início, para quem está começando, no nosso início era colocar a pastinha mesmo debaixo do braço e sair bater na porta das pessoas, dos fornecedores, dos clientes, né? Para colocar o teu projeto em pé. Muita dedicação, né? Você precisa de muita dedicação e não pode desistir, né? Não pode desistir. Muitas vezes as dificuldades são muito grandes. A gente tem vontade de desistir, eu tive vontade de desistir, né? Então assim, você tem que ter muita vontade de fazer acontecer. E aí também assim, né? Eu tô falando dessas coisas, mas isso tem que ser pautado, né? Você tem que ter um bom plano financeiro, você tem que ter um bom plano de execução, né? Para você ver também se o seu projeto ele é viável. E acreditar naquilo que você está fazendo. Acreditar, isso é primordial. Exato. Mas, de repente, às vezes tem pessoas que acham que vai lá, vai ter uma ideia, que nem acredita direito e vai fazer aquilo acontecer. Isso não acontece. Muitas vezes, Rafaela, as pessoas compraram de mim porque se empolgaram com a minha empolgação com o projeto. E você precisa passar isso, né? Precisa passar isso mesmo. Você tem que passar essa confiança. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar em você. Tá bom. Né? Então, muito obrigada. E o Empreenda Space, ele tem o objetivo justamente de fazer o quê? De diminuir a solidão de você que está aí querendo empreender e de você que começou. Porque é um ato extremamente solitário. Não é fácil passar por dificuldades, não é fácil trabalhar um monte, não é fácil sentir as contas vindo, não é fácil tudo isso. E o sentimento, muitas vezes associado, pode ser um sentimento de fracasso, de eu não vou dar conta, de será que eu vou desistir. É muito importante se sentir realmente que você não é o único que passa por isso. Então esse é o objetivo desse canal, é mostrar que não é o único, você não é o único, você não está sozinho, vários outros já passaram por isso e confia, trabalha em cima, acorda e vai dormir em cima do teu sonho, faz acontecer que vai dar certo. E aproveita, curte o vídeo aí embaixo, compartilha para os seus amigos e se inscreve no canal, porque você sabe que aqui você sempre vai ter histórias de qualidade. Muito obrigada. Obrigada, Valério. Obrigado a você mais uma vez. Sucesso para todos. Tchau. Tchau.